Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nosso estudo de hoje é o capítulo 7, Geometria Espacial de Posição. As posições relativas entre dois planos. Dois planos distintos que têm um ponto comum são chamados de planos secantes. Então, ele tem esse plano aqui comum, ó. Eles são chamados de secantes. Alfa e beta são secantes, porque alfa intercepta com beta, que dá a reta R, e R é a interseção. Dois planos não possuem pontos em comuns ou não coincidentes, são chamados de planos paralelos. Veja aqui, ó, não tem plano em comum. Então, beta e alfa são diferentes, logo, beta e alfa são paralelos, alfa não intercede com beta. Determinação de planos e posições relativas de uma reta e um plano. Vamos lá. Uma reta está contida num plano se a reta e o plano possuem dois pontos distintos comuns. Veja aqui, ó, tem que possuir dois pontos comuns e distintos. A reta é secante a um plano se a reta e o plano possuem um único ponto em comum. Veja aqui, ó. Uma reta e um plano são paralelos se a reta e o plano não possuem pontos em comuns. Passando para as propriedades. Se uma reta não está contida num plano e é paralela a uma reta do plano, então ela é paralela ao plano. Se um plano contém duas retas concorrentes, ambas paralelas a um ao outro plano, então esses planos também são paralelos. Axiomas que não necessita ser comprovados. Vamos lá. Para a afirmação a seguir, vamos resolver esse exercício aqui para a gente compreender um pouquinho do que a gente falou, dessa parte totalmente teórica. Para a afirmação a seguir, indique V para que são verdadeiros e F para a falsa. Há infinitos pontos numa reta? Sim, verdadeiro. 3 pontos distintos determinam o plano? Não. 3 pontos não colineares determinam plano. Existem infinitos pontos não pertencentes a um plano? Sim, verdadeiro. Dado dois pontos distintos, existe um único plano que passa por ele? Não. 2 pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Por um ponto A, passa uma única reta? Não. Por um ponto, passa infinitas retas. Por 2 pontos distintos, B e C, passam uma única reta? Sim. Há infinitos pontos em um plano? Sim. Um plano contém infinitas retas? Sim. Na determinação de um plano, são suficientes os elementos a seguir. 2 retas distintas? Não. Uma reta e um plano? Não. 2 retas reversas? Não. 2 retas concorrentes. Então, essa é a resposta correta. Para determinar um plano, são suficientes 2 retas concorrentes. Posição relativa entre duas retas. Vamos lá falar sobre retas concorrentes, retas paralelas, retas coincidentes e duas retas que não têm pontos em comuns. Duas retas que têm ponto em comum e dois pontos distintos são chamadas de retas coincidentes. Duas retas que têm um único ponto comum são chamadas de retas concorrentes. Duas retas que não têm pontos comuns, porém existe plano que as contém, são chamadas de paralelas. Duas retas que não têm pontos comuns e não existe plano que as contenham, são chamadas de retas reversas, que é esse exemplo aqui, ó. Sejam duas retas R e S reversas, tomemos um ponto O, né, qualquer e consideremos as retas R' e S', paralelas a S, ambas passando pelo ponto O. O ângulo ROS' é chamado de ângulo formado pelas retas reversas R e S, em que R' é paralela a R
e essa linha é paralela a essa, assim como a gente está vendo aqui nos exemplos. Ó. Vamos para o exemplo 3, só para lembrar, certo? A gente vai ver as retas reversas, coincidentes e paralelas, certo? Concorrentes, perdão, gente, concorrentes. Ao cubo do lado, temos, nesse cubo aqui, ó, temos que a reta E até G, F até H, elas são o quê? Concorrentes, tem um ponto aqui em comum, ó. As retas EF, G e H, olha aqui, ó, não tem ponto em comum, elas são o quê? Paralelas. E, G e B, D, olha aqui, são reversas. AE e FH também são reversas. AE e GH também são reversas. Retas que formam ângulo reto. Se duas retas são concorrentes e formam 4 ângulos retos, elas são chamadas de retas perpendiculares. Se duas retas são reversas e formam um ângulo reto, elas são chamadas de retas ortogonais. Então, vamos focar nessas definições. Reta e planos perpendiculares. Se uma reta é secante com plano no ponto O e é perpendicular a todas as retas do plano que passa por O, diz que a reta é perpendicular ao plano. Se uma reta é perpendicular às duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Se uma reta e um plano são secantes e a reta não é perpendicular ao plano, diz que a reta é oblíqua ao plano. Isso aqui que a gente acabou de ler são axiomas, são verdades que não precisa ser comprovada. Então, é verdade e a gente tem que atender como verdade. Então, vamos lá, só relembrando. Retas coplanares são paralelas distintas, são retas coincidentes e são retas concorrentes, quando tem um único ponto em comum. Retas não coplanares ou reversas são as oblíquas, ou seja, a extensão aqui, e as ortogonais, que são a extensão também daqui, ó, certo? Mas elas não têm ponto de intersecção, é apenas um complemento, certo, gente? Planos perpendiculares, vamos lá. Se dois planos são secantes e um deles contém uma reta perpendicular ao outro, diz que esses planos são perpendiculares. Veja aqui o modelo. Ó. Como essa reta é perpendicular e ela está dentro de um plano, dizemos também que os planos são perpendiculares, ou seja, A é perpendicular alfa, é perpendicular a beta. Esse símbolo aqui significa perpendicular. Ou seja, o que isso significa? Que delta, alfa, intersecta com beta, forma a reta I. A reta R está contida em beta e R é perpendicular a beta. Perdão, gente, isso aqui é alfa, viu? Veja aqui os exemplos, ó, da projeção de um plano, certo? Projeções ortogonais, tá aqui, ó, os pontos P, o plano alfa e a reta projetante, né, PP. Tem aqui também outro exemplo de retas de projeções ortogonais. Temos esse outro exemplo de projeções ortogonais, certo? E temos esse outro projeção ortogonais. Então, temos 4 modelos de projeções ortogonais. Para finalizar, né, a gente vai ler esses últimos axiomas. A distância entre dois pontos distintos, A e B, é a medida do segmento de reta AB. Considere um ponto P
e uma reta R do espaço, traçamos uma reta que passa por P e é perpendicular a R no ponto A. Logo, a distância do ponto P à reta R é a distância entre o ponto P e A. Considere um ponto P e um plano alfa. Seja P' a projeção ortogonal de P sobre alfa. A distância do ponto P ao plano alfa é a distância entre o ponto P e P'. A distância entre as retas R e S, distintas e paralelas, é a distância qualquer do ponto entre uma delas a outra reta. Considere a reta R e um plano alfa, de tal forma que a reta R e o plano alfa seja paralelo. A distância da reta R ao plano alfa é a distância de qualquer ponto de R a esse plano. Considere dois planos distintos, alfa e beta, de tal forma que alfa e beta sejam paralelos. A distância entre dois planos é a distância de qualquer ponto de um deles ao outro plano. Considere duas retas R e S reversas, seja um ponto qualquer de R e um plano alfa que contém S e é paralelo a R. A distância entre R e S é a distância desse ponto a esse plano. Lembrando que nós estamos falando de axiomas, que são verdades que não necessitam ser comprovadas. Então, tá dito, é verdade. Agora, vamos exercitar o que aprendemos e até a próxima aula.